Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução de um sonho do pastor Dana Coverstone. Neste caso, ele fez um vídeo sobre a interpretação de um sonho que eu já traduzi aqui. O título do sonho é Eles Odeiam Você. Então vamos lá. Ei! Bom dia a todos, pastor Dana Coverstone. Estou aqui com Sherry Goff, alguém que tem feito muitas interpretações sobre os meus sonhos e as opiniões eu confio enfaticamente. Aprecio sua caminhada no ramo profético, no mundo profético, alguém em quem eu confio muito. E agora nós vamos fazer uma interpretação no sonho do título Eles Não Me Odeiam, Eles Te Odeiam. E eu vou adicionar um privilégio que eu não coloquei naquele vídeo daquele sonho. Alguns de vocês me criticaram por não colocar, apenas compartilhar as coisas, então eu espero não segurar nada. Esta parte precisava de alguma interpretação. Então eu vou compartilhar exatamente como foi esta parte. Eu vou ler o resto desse sonho. Então a Sherry vai começar fazendo a interpretação logo após. Então, em primeiro lugar, eu vi um médico. Eu estava numa sala médica, em um quarto de hospital. E havia uma mãe que estava para dar à luz e eu estava atrás dela, em pé, olhando diretamente para o médico que estava prestes a dar à luz ao bebê. A mãe estava fazendo aqueles tradicionais empurrões e gemidos e gritos e aquela dor de parto, e o bebê saiu muito sangrento. Ele estava completamente coberto de sangue. E a mãe deu aquele olhar final para a criança e depois ela faleceu. Aquele bebê foi levado pelo médico e as enfermeiras e foi embrulhado em um cobertor muito branco e foi colocado em uma mesa como se fosse uma cama. Então o sangue começou a encharcar através daquele pano branco, mas o bebê estava vivendo. Não havia dúvida de que ele ia viver. Foi uma cena bem traumática. E então eu vi o berçário daquele hospital muito cheio, com centenas e centenas de berços, com bebês, e muitos choravam, alguns estavam dormindo. Eu vi talvez de 12 a 15 enfermeiras que estavam correndo para todos os lados, tentando cuidar daqueles bebês. E eles estavam muito estressados. Isso aparecia nos seus rostos e nas suas ações, que eles estavam todos muito estressados. E os estressados eram os enfermeiros, e eles ficavam dizendo que precisavam de ajuda e eles continuavam gritando por ajuda. Mas ainda assim era incapaz de ajudar a cuidar de todos aqueles bebês. Cada enfermeira estava segurando de 2 a 3 bebês de cada vez, lutando para alimentá-los. E o homem que eu vejo com bastante frequência nos sonhos, geralmente no final do meu sonho, ele apareceu e ele era um médico com um jaleco branco e ele disse que a colheita está cheia, mas não há o suficiente para ajudar. E então o cenário modificou de repente e eu vi Washington DC, haviam 2 F-16 voando em círculos em torno dos limites ao redor da cidade. E eles circulavam e então voavam em direção um ao outro, mas não exatamente na mesma linha. E depois eles voltavam e circulavam, mas sempre em direções opostas. Eles tinham um perímetro e um limite. Eles tinham sensores como equipamento no fundo deles. Também tinham mísseis sob cada asa.
Esses eram F-16 armados e os pilotos estavam observando de perto o espaço ao redor deles. E então eu vi o edifício do Capitólio e dentro da câmara havia o que pareciam ser fornalhas, mas sem madeira nenhuma e sem incêndio, mas com um dispositivo de sucção, como se fosse um tubo, com o ar correndo para fora do edifício. E os congressistas e os senadores estavam removendo pilhas de 100 notas de dinheiro pelas lareiras. E então foram sugados pelos canos e foram voando com o vento para fora do Capitólio, em todas as direções. Mas essas notas não estavam atingindo o chão de forma alguma. As pessoas estavam no chão e os casacos e as luvas estavam pulando para o ar, tentando pegar o dinheiro que estava longe do alcance. Até mesmo as pessoas do topo dos edifícios tinham redes e bolsas, mas não conseguiam alcançar o dinheiro, que acabou de passar por eles. E então eu vi na sacada do Capitólio, haviam cerca de 30 deputados e senadores. Eles estavam no meio da sessão e era óbvio que algum deles tinham sido espancados. Foram cercados por uma unidade policial e uma unidade não militar. Mas eles tinham rifles e armaduras no corpo, capacetes e os rostos cobertos com aquelas telas pretas. E eles estavam sendo muito agressivos, eleitos. Aí um senador se levantou e exigiu saber por que eles estavam sendo mantidos como prisioneiros. E ele foi atingido no rosto com a parte de trás do rifle e disse para parar de fazer perguntas. A cena então mudou para o chão, onde estava na área com o Estado da União, e ele estava algemado na frente, e uma orelha estava sangrando de um sangue vermelho muito brilhante, e a outra orelha estava machucada, ao ponto de ficar preta e azul. Seus olhos estavam vermelhos, e ele parecia mal ficar em pé sozinho. E o sargento das armadas estava indo por trás dele, segurando-o e sussurrando em seu ouvido direito. E ele também apertava o seu braço direito. O ex-presidente estremeceu e quase caiu de joelhos. De repente, ele se empurrou para fora do controle e falou em voz alta: "Não sou eu que eles odeiam, é você." Ele, então, correu para fora da porta e um congressista subiu ao pódio e eles bateram o martelo com força suficiente para quebrar o martelo e amassou a mesa. Agora vamos pegar o resto deles, porque é a nossa casa agora. É o que eles disseram. O congressista olhou para a varanda e disse: "Coloque-o com o resto." O homem que eu vejo tantas vezes se levantou e disse em voz alta: "Eu nunca disse para parar de se preparar." E ele ajudou esses grandes líderes que tinham sido espancados a se levantarem e saiu com eles, por detrás das portas da varanda. Então ele olhou para cima enquanto ia através da porta e ele disse isso: "Esteja preparado para ele o bom nome." E eu tive esse sonho dia 23 de janeiro até o dia 26 de janeiro, várias semanas atrás. E foi esse o sonho que eu tive. Agora vai começar ela a fazer a interpretação. Ok. Bem, quando Dana me disse a primeira cena, eu pensei: meu Deus, ninguém quer ver sangue. Mas quando comecei a orar sobre isso, o Senhor me mostrou que isso era uma coisa boa. Você sabe, uma das coisas que eu tenho dito desde o início é que nós precisamos estar dispostos a defender o Senhor, independente do que for custar. E isso mostra que a igreja está disposta a fazer isso. Que o médico é o Senhor que está ajudando a entregar. E o pastor Dana representa, que ele está ali, ele representa lideranças de pastores religiosos, lideranças religiosas que estão treinando e encorajando a igreja. A mulher representa a igreja, então ela está dando à luz a algo e ela está disposta a fazer isso até a morte. Isso é uma coisa boa. Que ela está disposta a fazer isso mesmo que custe a sua vida. Certo? Temos que morrer para nós mesmos antes que possamos realmente fazer as obras do reino.
E é uma questão de um contraste também quando falamos na questão política atual do aborto, que eles preferem matar o seu bebê do que sofrer qualquer desconforto para si mesmo. Mas a igreja é o oposto, ela morre pelo seu bebê. E o bebê está trazendo esta nova igreja. As pessoas têm usualmente falado que a igreja tem que mudar. A possibilidade de morrer para si mesmo traz algo novo. E é esta igreja comprada com o sangue, que é apaixonada por Cristo e disposta a viver por Ele, de todo o coração. E eu me lembrei das escrituras em Hebreus 12, que diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E eu gosto quando o escritor de Hebreus diz que você ainda não resistiu. Ele está dizendo que você ainda vai. A igreja primitiva tinha muita perseguição, que fez parte do nascimento da igreja primitiva. E o verso 5 diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? E agora, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, eu acredito que é essa exortação que cabe a este tempo, para ser forte nesse tempo, para empurrar você. Você sabe, você viu o parto, é doloroso, nós somos pressionados, mas nós trazemos para fora aquela nova igreja novamente. É um tempo para este despertar. E nós não podemos permanecer no nosso antigo padrão e esperarmos algo novo. Nós teremos que empurrar. E a boa notícia é que a igreja faz isso. Aqueles que realmente são a igreja, a noiva de Cristo, vai empurrar, mesmo que isso lhe cause algum dano, mesmo que seja até o fim das suas próprias vidas, dizendo na maneira espiritual, morrendo para si mesmo. Não entre em pânico achando que Deus está planejando matar você ou coisa assim. Isso é uma morte espiritual. Temos que desistir de nós mesmos, crucificar a nossa carne. E é isso que Jesus nos disse. Então, essa é a boa notícia. Então, o que aparece depois disso é uma próxima cena. Antes, este bebê vive, o bebê foi recebido pelo Espírito Santo, o cobertor e o edredom, trouxe conforto, os bebês enrolados no Consolador, o sangue de Jesus está aparecendo e eles não têm medo de falar sobre o sangue de Jesus. E a próxima cena mostra o berçário, os suficientes para cuidar deles direito. Então você tem o homem falando no meio do sonho, parecendo ser uma transferência de parte 1 para parte 2, onde a parte 1 é onde a igreja está e a parte 2 é como isso vai acontecer. Então é quase como uma resposta. E é por isso que ele corta ali no meio, mas não há ajuda o suficiente. E então nós conhecemos essa passagem que está em Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita.
E então é uma iniciativa de oração. Precisamos estar orando por esses trabalhadores. Precisamos equipar as pessoas e fazer discípulos. E é algo que você ainda não está fazendo ou não está ajudando outras pessoas a estarem equipadas para fazer. Então você precisa começar a fazer isso. A grande comissão não é salvar pecadores. A grande comissão é fazer discípulos em todos os homens. Deus pode salvá-los, mas nós devemos discipulá-los. Não podemos deixar esses bebês se defenderem por si só. Ok, então quando o sonho muda, existem esses dois F-16 voando em círculos, além dos limites da cidade, e eles tinham alguns sensores e equipamentos na parte inferior deles e alguns mísseis sobre as suas asas. E então Deus me levou a 2 Reis 16, 24 e também Daniel 10, 13. Fala sobre maldade espiritual em lugares altos. E essa maldade espiritual está à espreita, esperando para perseguir. E essa é a atmosfera. Estamos entrando neste principado, onde nós estaremos resistindo. E então depois vai para a fornalha no edifício do Capitólio. E eles estão colocando dinheiro dentro disso, trazendo uma relação com a parte da economia. E a nossa economia parece que vai virar fumaça, mas não está realmente queimando. Mas eles colocam lá, mas não vira fumaça. É como se eles estivessem nos dizendo que a economia é ruim, porque coisas ruins vão acontecer, mas, na verdade, eles estão dando para fora isso, jogando para fora. Algo que está recebendo, talvez esse principado, está recebendo esse dinheiro. Tanto é que as pessoas não conseguem entender nada disso e não conseguem alcançar este dinheiro. E eu e Dana estávamos conversando sobre isso um pouco antes, e o sonho que ele teve sobre o fio de prumo era como se o fio de prumo tivesse voltado aos negócios primeiro, e veio para a Casa Branca em segundo, e depois veio em terceiro para a igreja. Então alguém me perguntou por que não veio primeiro para a igreja, já que o julgamento começa na casa de Deus. E eu respondi, porque Deus está mostrando uma hierarquia de poder e que os negócios controlam o nosso país. A Casa Branca vem em próximo, então a igreja vem em terceiro. E em algum ponto isso precisa ser mudado. A igreja deveria estar no topo. E é isso que eu sinto que Deus está fazendo nesta temporada. Ele está fazendo algumas mudanças. Então, vamos para a parte dos 30 congressistas e senadores caídos no meio da sessão. Eles foram derrotados e estão sendo resistidos. E um deles fez uma pergunta e ele foi impedido de fazer essa pergunta, dizendo para que não perguntasse mais nada. Então, 3 é um número para a Trindade. Então, esses são os que estão defendendo a justiça para falar, e eles estão sendo resistidos e desfigurados. E estão dizendo para eles não questionarem a respeito das coisas. Então, eles perderam essa corrida, eles não têm força mais. Então, modifica o sonho para o ex-presidente, que está no Estado da União e no pódio, mas ele está algemado e suas orelhas estão machucadas e espancadas, e ele está fraco. E o sargento tenta apertar o seu braço, tentando coagi-lo, e ele reage dizendo que não é ele que eles odeiam, é vocês. E isso é espiritual. O inimigo te odeia e ele vai encontrar todas as maneiras de fazer você se destruir. E também podemos lembrar do versículo que Jesus fala: se eles me odeiam, eles também vão odiar você. Aqueles que vivem em Cristo Jesus sofrerão perseguição. E então é nisso que nós estamos entrando.
Então eles jogaram ele para fora e deram uma martelada na mesa ao ponto de quebrar o martelo e a mesa, mostrando as eleições provavelmente roubadas. E ele diz: não, agora vamos pegar o resto deles, porque a casa é nossa, indicando que eles realmente roubaram as eleições na casa. Então o Dana viu aquele homem no meio dos 30 líderes e ele disse em voz alta: eu nunca disse para vocês pararem de se preparar. É uma figura que nós vemos na palavra de Deus, Cristo no meio da igreja. Não importa o que aconteça, Ele nunca nos deixa, Ele está sempre perto da igreja. Nós sabemos que Ele não nos deixará, que Ele nos guiará em todo o tempo. Então este homem ajudou estes 30 homens a levantarem e saiu com eles. Então ele olha para eles e diz: estejam preparados para o bem do nome dele. Que é um pouco diferente do que já foi dito anteriormente, para brace yourself, para você se preparar por si só, em si mesmo, acordando espiritualmente. Mas aqui ele diz: esteja preparado para o nome dele, mostrando que nós estamos crescendo em maturidade por meio deste processo, que estamos dispostos a ficar com Cristo e dispostos a enfrentar a oposição. E estamos dispostos a nos preparar pelo nome dele e não apenas por nós mesmos. E é isso que eu acredito que seja um recado para a igreja. E então agora o Dana Coverstone começa a falar da interpretação dele. E ele fala: eu acredito que nós estamos em um lugar onde a igreja realmente vai começar a enfrentar algumas perseguições, como nunca enfrentamos. Já vi coisas começando como censura, mas toda vez que nós vimos perseguição na palavra de Deus, nós vemos junto também a igreja orando, a igreja correndo atrás, e vemos salvação e avivamento. Assim como Paulo, quando chegava nas igrejas onde ele ia, fazendo com que as pessoas se reavivassem. E eu quero encorajar aqueles que estão ouvindo. Você sabe que você e eu estamos juntos nessa batalha com Deus. Eu acredito na plenitude do Espírito Santo, eu acredito na igreja e agora no poder do Sagrado Espírito Santo mais do que nunca. Nós precisamos desse Espírito mais do que nunca. Nós vamos ver pessoas vindo para Jesus e nós seremos responsáveis por discipulá-los. Como quando um bebê vem para casa, ele não consegue se cuidar sozinho, ele precisa ser limpo, cuidado, alimentado. E eu estou recebendo sonhos de muitas pessoas e estou muito feliz com isso. Como diz em Atos, no capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, isso também acontecerá nos dias de hoje. E ela continua: é interessante também nós vermos que Deus está nos dando indicadores políticos para nos avisar sobre o que está por vir. E alguns indicadores políticos nós entendemos que são bem claros de saber quem são, e alguns não são tão claros assim. E eu acho que é porque alguns estão com as portas fechadas e não aparente para o público em geral. E algo sobre o dia 17 de dezembro foi um funeral, na verdade foi um funeral espiritual para o Partido Democrático. Então foi um evento privado que aconteceu. Nós não sabemos o que aconteceu atrás dos bastidores. Há muitas coisas que acontecem que não necessariamente nós vemos imediatamente. Então Deus dá instruções muito claras para a igreja, para se preparar e fazer essas coisas diferentes. E então Deus faz esses indicadores políticos para que nós possamos entender e estar cientes e atentos. Não que possamos fazer algo, nós não somos da política, você não é um político, talvez você não possa fazer nada com relação a isso. Então, para que Deus gostaria de falar isso para você? Simplesmente para que você esteja atento e ciente do que está gerindo ao redor. E também nós sabemos orar e estar preparado para o que está por vir. Então, o Dana Coverstone vem de novo e fala: eu gostaria de encorajar a todos para que estejam fortes em sua fé e permaneçam preparados. Então, ele faz uma oração para que Deus esteja abençoando, protegendo, trazendo avivamento a toda a igreja, despertando, e que todos
se despertem para fazer a diferença. Então é isso, queridos. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos.